É o caso de OVNI mais conhecido de todos. Mas pode haver mais para ser descoberto. Roswell sempre foi um mistério intrigante. Em julho de 1947, alguma coisa caiu perto de Roswell, no Novo México. E dias antes, objetos estranhos foram avistados perto do campo aéreo do exército local. Eles estavam perto do canto daquele hangar ali. Agora, o mistério de Roswell dará uma virada incrível. Pela primeira vez na história, evidências físicas sugerem que não houve apenas uma queda, mas duas. No começo eu não estava certo de que tinha alguma coisa a ver com OVNI, mas aí comecei a achar coisas. Artefatos estranhos do suposto local da segunda queda. Já viu alguma coisa parecida com isso? Nada com essa forma e composição. E após 61 anos, uma testemunha decide falar. Isso me dá um calafrio na espinha. A verdadeira história por trás de Roswell espera para ser desenterrada. Se eu quisesse me livrar de destroços de OVNIs, esse seria um bom lugar para escondê-los. Este é o caso número 47402. A verdade sobre Roswell. Caçadores de OVNIs. É o início de julho de 1947. Roswell, no Novo México, é uma cidade tranquila, de apenas 26 mil habitantes. A maioria da população é de fazendeiros ou militares, lotados na base aérea do exército local. Mal sabem eles que esta pequena cidade logo terá um chamado de despertar. No dia 6 de julho, Mac Brazel, um fazendeiro local, contou ao xerife que encontrou destroços nas terras onde trabalhava. O major Jess Marcel, do campo aéreo do exército de Roswell, foi enviado para investigar. Ele colocou o máximo de destroços em seu furgão para levar à base. No dia 8 de julho, o exército fez uma declaração dizendo que estava de posse de um disco voador. Mas depois que os destroços foram levados de avião a Dallas, no Texas, para maiores exames, o exército afirmou que os destroços não passavam de restos de um balão meteorológico. E todos se esqueceram rapidamente da história. Mas, em 1978, Stanton Friedman, um físico nuclear aposentado, entrevistou Jess Marcel, que tinha uma outra versão da história. Marcel revelou a Friedman que o que foi dito naquela tarde em Dallas, em 8 de julho de 1947, era, na verdade, um acobertamento, que aquilo que manuseou com certeza não era um balão meteorológico. E a história de Roswell explodiu. Estratosfera. Nos 15 anos que se seguiram à entrevista explosiva que Jess Marcel concedeu a Friedman, o incidente de Roswell foi associado a mentiras e conspiração. E, finalmente, em 1994, o governo decidiu abrir o jogo. A Força Aérea divulgou um relatório oficial dizendo que os destroços recuperados em Roswell eram de um programa altamente secreto chamado Projeto Mogul, na tentativa de espionar testes de mísseis e bombas soviéticas. Para muitos, o debate sobre o que houve em Roswell, no Novo México, em 1947, foi aposentado. Mas alguns não se convenceram. Agora surge um outro capítulo na história de Roswell. Nos últimos anos, cada vez mais pesquisadores estão voltando a sua atenção para um segundo suposto acidente que aconteceu na mesma semana que aquele em Roswell, a 463 quilômetros de distância nas planícies de San Agustín. E 61 anos após esses eventos, o tempo está se esgotando. Pesquisadores estão correndo para coletar testemunhos e evidências físicas antes que desapareçam para sempre. O Dr. Ted Eckworth vai investigar o segundo suposto local da queda nas planícies de San Agustín. Esse é o caso mais famoso, é Roswell. É provavelmente o caso de OVNI mais conhecido de toda a história. Bill Burns vai se encontrar com um pesquisador que encontrou uma nova testemunha do local da queda. Um que pode ter visto e manuseado os destroços.
Roswell, para mim, sempre foi um grande mistério. E desde criança eu sempre quis solucioná-lo. E Pat Usker vai procurar evidências físicas que supostamente estão escondidas em fazendas remotas na periferia da cidade. Este é o maior caso de OVNIs que existe, Bill. Eu nem acredito que estamos aqui. Eu tô super empolgado agora. Se você quer estudar OVNIs nos Estados Unidos, você vem a Roswell, porque é aqui que tudo começa. Chegamos. Bill então se encontra com Dennis Balthaser, um pesquisador de Roswell, um contato local que fala sobre o novo rumo que a investigação tomou. Existe uma urgência neste caso. E qual é a urgência? O tempo está se esgotando. Estamos falando com pessoas que estão na casa dos 80, se ainda estão vivas, que estão aqui. E nós ainda não temos nenhuma evidência física do incidente de Roswell. Se existe algum pedaço de metal lá, e eu tenho certeza que existe, devido à quantidade de soldados que estavam no local da queda para ajudar a recolhê-los, eles podem estar escondidos em qualquer lugar. E eu acho que devemos examinar detalhadamente as planícies de San Agustín e Roswell, juntos ou até mesmo separadamente. A ideia de um segundo local de queda no incidente de Roswell é uma teoria que começa a ganhar força. O outro suposto local, que fica nas planícies de San Agustín, fica a cerca de 400 quilômetros do local da queda principal de Roswell. E o local pode fornecer as evidências necessárias para sustentar a ocorrência do incidente de Roswell. Um dos maiores defensores dessa teoria é Stanton Friedman, o primeiro investigador a tornar público o caso de Roswell 30 anos atrás. Eu tinha ouvido a primeira história sobre Roswell e a primeira história sobre as planícies de San Agustín. Eu acompanhei os dois, é claro. E encontrei evidências adicionais suficientes para acreditar que houve pelo menos 2 quedas. E o que isso nos diz sobre a possibilidade de mais de uma queda? Acho que precisa ver o local, como é desértico, como é uma área estranha, e perceber que qualquer piloto tentaria descer no meio das planícies e não bater em uma das montanhas. Faz sentido, é o que os pilotos fazem. Aparentemente, o outro acidente ocorreu também no início de julho de 1947, embora a data real ainda seja motivo de acalorado debate. Em uma manhã de julho, um homem chamado Barney Barnett supostamente encontrou uma aeronave caída, incluindo corpos de extraterrestres. Ele afirmou que os militares chegaram ao local pouco depois dele, com ordens para não comentar o que havia visto. Lembre-se que Barney era veterano da Primeira Guerra, trabalhou para o Serviço de Conservação do Solo. Seria absurdo esperar que ele saísse contando a história. Então, segundo a história, Barney estava nas planícies de San Agustín. Achou destroços e havia mais gente lá, entre eles um arqueólogo e também estudantes. Aí os militares vieram e mandaram todo mundo se calar e falaram com convicção. Lembre-se que foi em 1947. E quando mandam você ficar quieto, você fica. Isso mesmo. Mas por que haveria 2 quedas de OVNIs tão perto uma da outra e na mesma semana? É possível que as duas estejam ligadas? As teorias sobre estas supostas quedas precisam ser analisadas em detalhe, antes da equipe visitar cada uma das áreas. Sabemos alguma coisa a respeito das posições relativas desses campos de destroços? Eles estão espalhados aleatoriamente em que tipo de área? Ou estão alinhados? Ou... A maioria dos campos de destroços fica em volta de Roswell. Eles estão em volta do principal local da queda. Existe mais um a 320 quilômetros nas planícies de San Agustín. Mas me parece improvável que em um segundo local de queda, a 320 quilômetros, que algum tipo de veículo primário tenha caído e então quicado. Não sei de nenhum veículo capaz de quicar. Nem sei de destroços capazes de quicar. Outra teoria é que foram 2 naves que, de alguma maneira, se chocaram no meio do ar. E aconteceu uma espécie de efeito dominó, em que uma nave explodiu. Choveram destroços sobre a área de Roswell e a segunda nave... eu sei onde quer chegar. Exato. A segunda foi lançada até as planícies de San Agustín. Então, nós realmente temos 2 naves e 2 quedas. E ligar as 2 quedas em Roswell e San Agustín será o objeto da investigação. Tom Carey, pesquisador do primeiro incidente, descobriu uma nova testemunha que afirma ter estado na área. Um segundo sargento do campo aéreo do exército local em 1947. O seu nome é Earl Fulford. Liguei para Earl Fulford há 3 anos. Ele era apenas um rosto no livro do ano da base. A esposa dele atendeu e, para minha surpresa, ela disse: "Que bom que ligou, ele está pronto para falar." Carey identificou Earl pelo livro do ano da base de 1947.
Esta é a primeira vez que ele fala sobre os eventos que testemunhou. O que houve para que se envolvesse no incidente de Roswell depois que foi para a base? Foi por acaso. Nós trabalhamos aqui no próximo hangar e cerca de 2 ou 3 semanas antes do incidente, o pessoal da cidade em especial e alguns aeronautas aqui na base começaram a ver objetos no céu. Onde os objetos estavam? Eles estavam perto do canto daquele hangar ali. Earl descreveu objetos diferentes de qualquer aeronave que já havia visto. Nós olhamos para cima e havia 3 deles lá. Eles eram circulares. Não se movimentavam. E acho que os observamos por uns 2 minutos. E então, de repente, eles desapareceram. E isso foi antes de qualquer coisa acontecer no deserto? Isso mesmo. Foi alguns dias depois, talvez uma semana, que a queda ocorreu. Essa descrição não combina com a aparência dos balões do projeto Mogul do governo, que tinham caudas extremamente longas, feitas de vários materiais e que eram usados a grandes altitudes. Seria muito improvável que militares os vissem tão baixo na atmosfera. Mas a avistagem dos estranhos orbs é apenas o início da história de Earl. No dia seguinte, o sargento Rosenberg foi ao refeitório às 5 da manhã e chamou cerca de 15, talvez 20 de nós e nos colocou num ônibus do exército e nos levou até o campo com os destroços, a uns 113 quilômetros ao norte de Roswell. O que vocês fizeram lá? Recolhemos alguns destroços com forma e aparência bastante estranhas. Afinal, o que eram os destroços que Earl Fulford e os outros voluntários apanharam em 1947? A resposta ainda pode estar sob o deserto. Vamos com fé. Pela primeira vez no Novo México, uma nova testemunha do incidente de Roswell decidiu falar. Earl Fulford, um segundo sargento no campo aéreo do Exército em 1947, foi recrutado para uma tarefa de limpeza. Mas essa não seria uma limpeza comum. Pat e Bill estão levando Earl e o pesquisador Tom Carey ao local de uma suposta queda em Roswell para obter detalhes em primeira mão sobre os destroços recolhidos lá em 8 de julho de 1947. Enquanto se dirigem ao primeiro local, Ted está preparando o próximo passo da investigação. Uma visita ao possível local de uma segunda queda nas planícies de San Augustine, a 400 quilômetros de lá. Earl, para chegar ao local da queda, aonde é que eu viro agora? Vire à esquerda logo ali naquela estrada. Fica em uma região alta como aquela ali. Aham. E qual é a sensação de voltar? Estou feliz por poder fazer uma coisa assim aos 82 anos de idade. Poxa. Vamos com fé. Quase 3 horas de estrada, incluindo 1 hora em pleno deserto, a equipe chegou ao seu destino. Este é o famoso local do incidente em Roswell. Muitos afirmam que a história foi feita nesta paisagem árida. Mas, até agora, apenas uma vez, os militares norte-americanos admitiram que encontraram um OVNI, só para mudar a sua história vários dias depois. E aí, você se lembra desse lugar? Sim, recolhemos os destroços aqui em uma área de mais de 2 quilômetros quadrados. Então você passou o dia todo aqui? A maior parte do dia. Earl descreve o campo como um leque que se espalhava por mais de 2 quilômetros quadrados. E, segundo ele, havia destroços por todo lado. Os nossos veículos estavam dispostos assim, em círculo. Nós começamos a andar em uma direção e todos nós nos separamos, mas de modo que eu podia ver o que você podia ver e você podia ver o que eu podia ver. Assim não deixaríamos passar nada.
Então eu vi algum tipo de material, era metal ou coisa parecida, que era como alumínio, mas eram retalhos e pedaços. E quando pegou o primeiro e tentou colocá-lo em seu embordal, o que houve? Bom, para mim, pessoalmente, foi uma grande surpresa, porque quando peguei um pedaço e amassei para pôr no meu embornal, antes de pôr lá dentro, ele voltou à sua forma original. Uau! E aí eu peguei, amassei de novo e aconteceu igual de novo. Outras testemunhas contaram o que aconteceu quando as pessoas retornaram com destroços deste local aqui. Mas Earl estava lá desde o início. Ele viu o material no chão. Ele contou o choque que sentiu quando pegou um pedaço daquilo que parecia ser uma folha de metal sem brilho, e amassou na mão e foi colocá-la em seu embordal e a folha se abriu. E quantos pedaços você acha que recolheu e colocou em seu embornal? Eu acho que recolhi uns 10, 12, talvez 15 pedaços. Mas depois que foram colocados nos embornais, nunca mais foram vistos. Você se lembra qual foi o grupamento do exército que acabou pegando os embordais? Foi a polícia militar. Seria a última vez que Earl veria ou ouviria falar nos destroços. Eles me disseram que se eu mostrasse a alguém ou até falasse sobre isso, eu estaria muito encrencado. Obtivemos uma nova perspectiva sobre Roswell hoje, porque Earl Fulford nos contou sobre como foi estar aqui. Agora vamos para a próxima etapa. Eu não sei se a gente vai ter a sorte de encontrar mais testemunhas, e eu não acho que encontraremos uma melhor do que eu, Fulford. Então, o que eu quero fazer agora é ver se conseguimos recuperar um pedaço dos destroços, por menor que seja. Com a informação recebida em primeira mão de Earl, Ted quer criar um experimento usando materiais convencionais para ver se havia algo fora de comum na época que possa explicar o que esses soldados estavam recolhendo. O fato de que os militares chegaram ao local rapidamente e removeram os supostos destroços tem frustrado pesquisadores de OVNIs há anos. Mas e se eles não foram os primeiros a chegar? Correm boatos de que fazendeiros locais como Mac Brazel chegaram ao local antes dos militares. E de acordo com a pesquisa de Tom, eles podem ter recolhido parte dos destroços e escondido em cavernas nas proximidades. O que estamos tentando fazer é ver se existe alguma verdade nessas histórias, talvez nas cavernas. Pat sai para se encontrar com Sue Mans, uma fazendeira local, cuja família vive aqui desde o incidente de Roswell. Então há pessoas vindo aqui procurar destroços. Ah, sim. Bom, nós mesmos gostaríamos de investigar isso sozinhos e imaginamos se podia nos ajudar a encontrar algumas dessas cavernas. Bom, eu posso até ajudá-los a encontrar algumas das cavernas. Algumas são fáceis de achar, mas outras desmoronaram. E acha que existe alguma chance de haver destroços nas cavernas? Onde existem boatos, existe o potencial para a verdade. Segundo a família de Sue, o tio dela foi um dos primeiros a chegar ao local. Ela mostra a Pat a localização de uma caverna ali perto. Uma que supostamente o tio dela visitava com frequência. Uma das teorias é que ele pode ter conseguido pegar alguns destroços e os escondeu lá para ficarem protegidos. Pat sai para procurá-los e, após várias tentativas, encontra um local promissor. Se eu quisesse esconder destroços de OVNI, este seria um ótimo lugar para eles. Pat precisa descer com cuidado. A única coisa que está segurando a sua corda é uma das poucas plantas neste deserto. E não existe nenhuma rota para ele descer na caverna. Pronto. E não há como saber o que pode haver lá dentro. Droga. Pronto. Bom, vamos olhar para ver o que tem aqui dentro. Eu acabo de descobrir que os boatos são verdadeiros. Existem cavernas subterrâneas aqui, perto do campo de destroços de Mac Brazel, e este poderia ser um bom lugar para esconder destroços se quisessem escondê-los dos militares. Mas se existem destroços aqui ou não, é o que veremos.
Devido a esta camada de lodo, eu sei que tudo isso aqui deve ser um escoadouro de água da chuva que provavelmente desce por este túnel. Dá pra ver do lado de fora. E este túnel só vai até aqui. Só existem paredes sólidas de quartzo aqui e um chão de lodo. Foi só isso que eu encontrei nesta caverna. Muitos nem sequer se dão conta da existência dessas cavernas, e o fato de Pat ter descoberto uma caverna perto da fazenda de Stu põe os boatos em perspectiva. Além de serem esconderijos ideais, estas cavernas estão por todo lado. Esta área é tão enorme que pode levar meses para encontrar todas as cavernas no entorno do campo de destroços. Apesar da confirmação, após 60 anos, o suposto local da primeira queda ainda não produziu destroços. Mas as primeiras evidências físicas que poderiam apontar para um OVNI emergiram do segundo local. Parece uma forma orgânica. Faz anos que o incidente em Roswell domina esta pequena cidade e as fazendas nas proximidades. Mas poucos prestaram atenção a outra suposta história de queda de OVNI, 400 quilômetros para o oeste, nas planícies de St. Augustine, que supostamente aconteceu naquela mesma semana de julho de 1947. O próximo passo da investigação é visitar o segundo local da queda e determinar se tem alguma ligação com Roswell. Vamos nos encontrar com Art Campbell, um pesquisador que vem estudando este segundo local minuciosamente. Parece que existe todo tipo de evidência física aqui para sustentar a teoria de um segundo local de queda. Portanto, eu vim aqui para ver se existe alguma verdade nessa afirmação. E o que é que te faz pensar que este local tem alguma coisa a ver com uma queda de OVNI? Bom, no começo eu não estava certo de que tinha alguma coisa a ver com uma queda de OVNI. Aí eu comecei a achar coisas. Em 1995, durante uma escavação, Campbell descobriu vários artefatos diferentes. Ele cruzou a localização de sua escavação com a história de Barney Barnett, que afirmou que um OVNI caiu nesta área em julho de 1947. Barney Barnett era um engenheiro de conservação do solo aqui, e o distrito dele tinha uma área de 113 por 116 quilômetros, e a sua tarefa era ajudar fazendeiros com projetos de preservação. E ele estava em uma das rodovias principais e viu alguma coisa brilhando sob o sol. Ele contou aos amigos e parentes que achou que era uma queda de avião, e ele sabia como chegar lá, então dirigiu o mais rápido possível até lá, passou uma pequena elevação, e então ele viu esse OVNI partido ao meio de um lado e dois corpos caídos do outro lado. E o que aconteceu com aquele veículo e os corpos? Ele estava lá fazia mais ou menos 1h, 45 minutos, e aí alguns arqueólogos apareceram. Segundo o relato de Barnett, esses arqueólogos voltavam de uma escavação nas proximidades quando encontraram Barney e o local da queda do OVNI, por acaso. Em sua pesquisa, Campbell localizou documentos que corroboraram a afirmação de Barnett. Segundo esta carta do Museu Peabody na Universidade de Harvard, o arqueólogo Herbert W. Dick estava trabalhando na Caverna dos Morcegos nas planícies de St. Augustine no verão de 1947. A caverna fica bem perto do local onde Art fez a sua escavação. E então o exército chegou em vários veículos e disse: o acesso a este local está proibido, e os expulsou daqui. E esse era o outro local completamente diferente. Ele não tinha visto o local da queda em Roswell. Mas que evidências existem de que alguma coisa caiu nas planícies de St. Augustine? Tá, eu entendi. Então a teoria é de que uma nave caiu aqui, mas se ela se chocou na Terra, teria deixado um sulco bem longo, não teria? Calculo que teria cerca de 60 metros de comprimento. E o senhor acha que misturado no solo pode existir componentes do veículo ou os destroços? Eu acredito que seja o caso, sim. Mas seja lá o que for que passou pelo mato, cortou uma faixa por ele. O local tinha vários artefatos que Campbell recolheu após muita persistência e escavação minuciosa. Esta é a primeira vez que ele volta ao local em quase 5 anos. Ele pediu especificamente que a sua localização não fosse revelada. Abriu. Pronto.
Eu já visitei a área de Roswell e os pesquisadores investigaram Roswell por anos. Mas essas aqui são novas informações e poucas pessoas sabem deste local da queda em San Agustín. Então seremos os primeiros a investigar esta área com Art Campbell. Então o Barney Burnett disse que a queda aconteceu aqui. Isso mesmo. E os arqueólogos, também foi aqui que eles viram o objeto? Bom, os arqueólogos vieram desta direção. É onde fica a Caverna dos Morcegos. Mas a presença da Caverna dos Morcegos é apenas circunstancial. Então, Art se voltou para uma escavação arqueológica para encontrar provas físicas de uma queda. Então, deixa eu entender. Em teoria, o objeto veio de qual direção? Ele veio em linha reta, vindo do Nordeste. Sei, então ele veio e bateu aqui? Isso mesmo, é o que calculamos. Antes da escavação, Campbell tirou fotos aéreas da região. Vários antigos canais de água podem ser vistos voltados para o sudoeste. Mas Campbell notou um canal separado, movendo-se na direção oposta dos cursos naturais e concentrou a sua escavação aqui. Como o senhor determinou que esta área aqui era uma valeta? Porque o solo era diferente. Escavei 21 buracos de teste uma noite, 7 de cada lado do matagal e um bem aqui no meio onde estamos. O solo no meio disto aqui era diferente. E foi isso que lhe deu a pista de que alguma coisa tinha acontecido aqui? Isso mesmo. Segundo o que Art me disse, é que o veículo veio e você pode ver que aqui tem o que parece ser um caminho no matagal. Pode ser natural ou pode ter sido causado por alguma coisa, por exemplo, uma área aterrada, onde o mato não consegue crescer de novo. Então é relativamente consistente. Esse pode ser um efeito natural, mas eu não posso provar nenhum nem outro. Mas um dos artefatos que Art descobriu na escavação pode oferecer a prova. Deixa eu ver os artefatos que o senhor recuperou. Esta foi a peça que encontrei sob o matagal, que deu início a toda a investigação. Sei. Olha só isso. Foi o que eu escavei. Com certeza parece alguma coisa com forma orgânica ou derretida. Campbell descobriu o artefato no mesmo vão onde acredita que um OVNI caiu. Ele é liso, leve e parece ter derretido ou voltado para dentro de si mesmo. E nem ousei pensar que era alguma coisa em comum. Eu o levei a um restaurante daqui e coloquei diante de 2 inspetores de gado. E eles disseram, isso não faz parte de uma vaca. Então comecei a fazer a minha pesquisa. Olha só isso. Nossa, isso é muito esquisito mesmo. O que eu quero é levar o artefato para o laboratório e testá-lo. Para mim, essa é a parte mais intrigante deste caso. Primeiro eu quero saber do que ela é feita. É orgânica ou é inorgânica? E estamos olhando para uma coisa muito incomum ou ela pode ser explicada? Terminado o trabalho de campo, a investigação realizará um experimento que porá a explicação do governo e das testemunhas à prova. Este é bem parecido. Em 1947, por um dia, os militares norte-americanos divulgaram que haviam recuperado um disco voador. Dias depois, eles desmentiram. E então, na década de 90, eles admitiram que alguma coisa realmente caiu. Mas que foi um experimento militar secreto chamado Projeto Mogul. Depois de visitar 2 supostos locais de queda de OVNIs, a investigação quer testar a explicação do governo para um incidente de Roswell. Um balão do Projeto Mogul. Pat vai se encontrar com Michael Keane, um especialista em tático militar e palestrante na Universidade do Sul da Califórnia, para discutir a controversa explicação para Roswell. Naquela época, os Estados Unidos tinham um monopólio sobre as armas atômicas. Mas e se, sem que os americanos soubessem, os soviéticos tivessem adquirido uma bomba atômica? O nosso maior medo era uma Pearl Harbor atômica ou um 11 de setembro nuclear. Então iniciamos um projeto de emergência chamado Projeto Mogul. E a maioria das pessoas que analisam o incidente de Roswell sabem do Projeto Mogul, mas talvez você possa nos explicar por que essa é uma explicação válida. Não era apenas um balão, era uma série de 20 ou 30 balões meteorológicos, acompanhados por uma carga enorme, acompanhados por talvez meia dúzia de refletores de radar. Foi uma grande operação. Originalmente, o Projeto Mogul usou uma série de balões meteorológicos que carregavam microfones e radiotransmissores.
Esses equipamentos eram mandados para a atmosfera para ouvir ondas sonoras produzidas por testes de mísseis e bombas soviéticas. Acho que tinha uns 200 metros de comprimento, que é mais do que metade da altura da Torre Eiffel. Mas se pareciam mesmo com destroços, esses caras descreveram destroços muito estranhos que nunca tinham visto antes. Quando parte da carga caía, o balão podia subir de novo e ser arrastado pelos ventos. Ele podia cair de novo e podia gerar vários tipos de campos de destroços, ou grandes campos de destroços. Mas então isso pode explicar esses vários locais da queda? Com certeza, claro. Se o balão do projeto Mogul é a verdadeira explicação para o incidente em Roswell, então testemunhas que manusearam os destroços deverão poder identificar a folha de Mylar usada nos refletores dos radares. Muitos descrevem um estranho metal dotado de memória, muito leve e capaz de voltar à sua forma original. O que as testemunhas manusearam? Na Wonderworks, um estúdio de efeitos especiais de Los Angeles, Bill trouxe 2 testemunhas para o teste. Earl Fulford, que alega ter manuseado os destroços no suposto primeiro local da queda, e Jesse Marcel Jr., que diz ter manuseado o material quando seu pai, o Major Jess Marcel, levou alguns pedaços dos destroços para casa. Nós reunimos uma série de materiais diferentes que parecem combinar mais ou menos com as descrições das 2 testemunhas. E vamos trazer cada uma das testemunhas separadamente e ver se podem identificar os materiais que manusearam em 1947. Tenho várias folhas de metal diferentes aqui. Já está tudo aqui. Começando com magnésio de 81 microns e tenho aço da mesma espessura, alumínio e outra de aço. Mas este tem 13 microns e você pode ver que é bem flexível e plano. Isto aqui é papelão com 81 microns e acetato de 13 microns, com uma espécie de acabamento aluminizado. E isto aqui é Mylar, também com um filme de alumínio sobre ele. Earl é o primeiro que eles trazem para examinar os materiais. Eu quero que o senhor dê uma olhada em cada uma dessas folhas e me diga sim ou não se parece ou é igual à peça de metal de 1947. Não. Esta é espessa demais. Vamos ver a próxima. Esta aqui é pesada demais. Então a peso. cor é parecida, mas pesa demais. Aquele material praticamente não tinha peso. Podemos ver a próxima? Rijo demais. Esta aqui se aproxima, mas acho que não dá para amassá-la. Não, esta não se parece de modo algum. Esta aqui se parece mais com o material. O material que pegamos podia ser amassado e voltava a ser como antes, como este está fazendo agora. Então, quando a espessura é mais ou menos certa, o peso... A rigidez, e a rigidez. o peso. Me dá calafrios na espinha. Vamos ver esta última aqui. Definitivamente não. O senhor disse uma coisa que me deixou muito intrigado, que foi o senhor que tentou amassar a peça e colocá-la em seu embornal. Poderia tentar fazer o mesmo e ver se consegue o mesmo efeito? Claro. Este é bem parecido. Isto definitivamente chega bem perto do que eu vi. O acetato parece estar bem próximo ao material que Earl manuseou. Mas segundo o relatório oficial sobre Roswell, divulgado em 1994, este tipo de acetato não foi usado na construção dos balões do projeto Mogul. Eles só usaram fita de acetato, que não se parece em nada com o acetato sendo testado. Mas se não foi um balão que caiu em Roswell, o que caiu? Outra testemunha pode confirmar ou negar as descobertas feitas até agora. Nós temos mais uma testemunha. Uma das testemunhas mais famosas de Roswell, Jesse Marcel Jr. Na noite em que meu pai levou o material para casa e o espalhou pelo chão, a primeira coisa que me disse foi: olhe bem para isso, porque provavelmente nunca verá isso de novo. Não esqueçam que é um teste cego, então não podemos revelar o que nós já descobrimos com o Earl. Isto é uma chapa de metal, mas o que eu vi não era como uma chapa de metal, era mais como uma folha. Então isto aqui é espesso demais.
Isto aqui são chapas de metal, e o que eu vi foram folhas, não foram chapas de metal. Esta aqui está bem próxima da espessura dela. Não era tão brilhante como esta, era um pouco mais opaca, mas essa está mais perto da espessura daquela chapa de metal. Vamos ver esta última aqui. Vamos. Falta substância nesta aqui. Esta é uma folha muito fina. A folha que vi era muito mais espessa do que esta. Mas, na verdade, ela tinha mais ou menos o mesmo peso. Era mais grossa, mas tinha quase o mesmo peso. Quase desprovida de peso. Praticamente não tinha peso porque flutuava. Flutuava no ar. Mas o acetato também possui as mesmas propriedades de que o pai de Jesse descreveu? Quer tentar amassar? Olha, ela não fica amassada. Foi o que ele descreveu? Foi isso que ele descreveu. Sem que nenhum deles saiba, tanto Earl como Jesse identificaram o acetato como o material mais próximo daquele que eles manusearam em 1947. O incrível é que os dois foram direto para o acetato. Para mim está claro como o dia que os dois descreveram a espessura, a maleabilidade e o peso do acetato como sendo o mais próximo. Isso foi mesmo produtivo. Imagine as pessoas manuseando acetato em 1947. Para a época seria um material muito revolucionário. E o mais incrível para mim é que a resposta era simples. E nós ficamos procurando alguma coisa mais exótica. O acetato é um componente muito usado em películas de filme, fita adesiva e tecidos sintéticos. Já em 1910, ele era usado como um líquido semelhante à cola para revestir e enrijecer as asas de tecido e a fuselagem de aeronaves. Mas o acetato em forma de tiras ou folhas não foi usado em nenhuma aeronave conhecida na década de 40. Os balões do projeto Mogul não continham acetato. Então, o que nós provamos hoje? Nós provamos alguma coisa. Provamos que duas testemunhas que não se conheciam e que estavam lá na época identificaram exatamente o mesmo material. Se o material desconhecido que as testemunhas manusearam foi acetato, seria de outro projeto secreto totalmente diferente? Esse estranho artefato poderia lançar mais luz sobre o que houve em dois locais diferentes no Novo México em 1947. Deve ter sido uma explosão. Duas testemunhas que afirmam ter manuseado destroços em Roswell identificaram acetato como o material mais parecido com o que viram em 1947. Mas acetato nunca foi usado em balões do projeto Mogul. E todas essas testemunhas praticamente excluíram a explicação dada pelo governo de que eram balões. Então a pergunta ainda permanece: o que caiu em 1947? E do que era feito? Se a segunda queda em San Augustine realmente estiver ligada a Roswell, a análise final deste artefato pode conter as respostas. Ted traz o artefato até os laboratórios Seal, em Los Angeles, para ser examinado pelo Dr. Aaron Kumar, especialista em metalurgia e processamento de amostras, para um exame mais detalhado. Eu trouxe o espécime, eu estou ansioso para mostrar a você. Olha aqui. Nossa, o que é? Isso veio de uma escavação arqueológica e pode ter sido um local de queda. Não temos certeza. Esse é um dos artefatos mais incomuns ou mais difíceis de explicar que saíram do local. Com certeza, parece bem incomum. E nós só queremos saber o que pode ser. É orgânico? Foi feito pelo homem? É natural? Bom, eu vou testar para saber o que é. Eu acho melhor fazermos uma bateria de testes. Estes testes vão ajudar a provar conclusivamente a composição do objeto. O artefato é liso e, pesando apenas 113 gramas, é incrivelmente leve. Mas um exame visual inicial revela várias rachaduras e dobras, sugerindo que o objeto pode ter várias camadas. Dá pra ver que tem um monte de dobras e também umas fendas. Já viu alguma coisa parecida com isso antes? Nada com esta forma e composição. Com certeza tem um aspecto bem incomum. Tem lugares rachados e fissuras e pode ter algum material lá dentro que podemos tirar. Tá certo. Enquanto Ted e o Dr. Kumar examinam o interior do objeto, duas amostras do artefato estão sendo testadas para determinar a sua composição, assim como o seu ponto de derretimento. Saber a temperatura necessária para derreter o objeto pode dar uma pista para as condições que o levaram a tomar essa forma. Temos um
objeto aqui que precisamos examinar no microscópio eletrônico. Tem outra coisa. Dentro de algumas dessas fendas, parece haver pedacinhos de outro material ou um pó lá dentro. Ted e o Dr. Kumar localizam algumas partículas no interior do objeto. A análise das partículas com um microscópio eletrônico revela a composição dos elementos básicos. Muito bem, o que temos aqui é uma grande quantidade de oxigênio e carbono, que podem ser componentes de material orgânico. E também contém um bocado de recheio, por assim dizer. Uma parte desse material vem da areia e da terra e também tem um pouco de poeira. Eles não encontram nada de incomum nas partículas do interior do objeto. Mas os resultados da composição do artefato são uma surpresa. Oi. O que encontrou? Eu consegui um espectro bem claro, passei por uma base de dados e com certeza é polietileno. Polietileno. E mais do que isso, ele tem um alto ponto de derretimento, que é de cerca de 130 graus Celsius. É polietileno de alta densidade. E de onde teria vindo? Onde seria comum encontrá-lo? Em recipientes ou potes de plástico? Mas o PAD, ou polietileno de alta densidade, só foi usado comercialmente em produtos como potes plásticos no início dos anos 60. E o material em si só foi oficialmente inventado em 1953, 6 anos depois das supostas quedas em Roswell e San Augustine. Se Art Campbell encontrou o artefato no local da segunda queda, ele chegou ao meio do deserto em algum momento após 1953 ou é parte de um acidente que aconteceu 6 anos antes de sua invenção. Hoje, além de ser usado em produtos comerciais, o PAD também é usado na fabricação de tanques de combustível e janelas de aviões. Mas como algo com um ponto de derretimento tão alto ficou tão deformado? Isso foi encontrado no deserto, no Novo México, que é quente, mas não tão quente assim. Equivale a 63 graus Celsius por volta disso. Nem mesmo com o sol direto. Então, isso aqui não derreteu por causa das condições ambientais. Não. Ele deve ter sido colocado no fogo, ou estava numa explosão, ou coisa assim, para ficar como ficou. Isso é verdade. O projeto Mogul não usava acetato, nem qualquer material parecido. E agora o local de uma segunda queda contém um material que pode ter sobrevivido a uma explosão. Sabemos que a região desértica naquela área nunca passa dos 43, 48 graus Celsius, mas também sabemos que o PAD não derrete abaixo dos 130 graus Celsius. Então fico imaginando como este objeto derreteu lá no deserto. Precisava ter sido um fogo ou uma explosão para chegar a essa temperatura. E essa é toda uma nova perspectiva. Durante anos, o governo negou que algo havia acontecido em Roswell. Mas depois admitiu que realizava testes secretos. E agora esta evidência física levanta dúvidas sobre as explicações dadas pelo governo. Quando se junta todas as peças, vários locais de queda, testemunhas confiáveis que finalmente podem se abrir e contar a verdade após todos esses anos, você tem uma coisa grande demais para ser só um acobertamento de um acidente militar. E a justificativa dos balões também não pode justificar o que Earl Fulford viu vários dias antes da ocorrência das quedas. Até mesmo antes dos OVNIs atingirem o solo, eles estavam lá no ar. E para mim, isso explica a ligação entre todos os vários locais de queda, porque havia mais de uma nave. E até mesmo 61 anos após o incidente em Roswell, novas evidências começam a emergir. Seria esse outro programa secreto do governo? Ou ainda não nos estão contando a verdade sobre as quedas de OVNIs no Novo México?